Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conversa Legal. Conversa Legal, como sempre, trazendo aí muita informação, muitos temas direcionados aí para o mundo do advogado e como não poderia deixar de ser um novo tema que veio sob demanda hoje. Vamos falar hoje sobre exame da ordem. Tem muito advogado aí que ainda não é advogado, está tentando passar, tem muita gente fazendo cursinho para passar no exame da ordem, está querendo saber um pouquinho mais. E eu trouxe aqui o doutor Roberto Comporto, da Roberto Comporto Advogados. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Hoje a gente vai falar então sobre esse tema, o exame da ordem. Eu sei que tem muita gente com dúvida, muita gente vai nos enviar mensagens aí que o doutor vai responder. Doutor, eu gostaria de começar que você se apresentasse aí ao nosso internauta. Bom, meu nome é Roberto Comporto, né? Nós atuamos na área do direito do trabalho, sou especialista em direito do trabalho, tenho um escritório, sou professor e agora nós estamos aí concluindo o nosso segundo crédito doutorado na Universidade de Loma de Zamora, na Argentina, né? E bem corrido. Então tá indo de carreira. Graças a Deus. Tem que estudar sempre, né? Com certeza, com certeza. Doutor, primeira pergunta, eu sei que a gente tem muito tema aí para abordar. Qual que é a sua visão hoje, né, do exame e a sua legitimidade hoje no Brasil? Bom, Alexandre, o exame de ordem, na verdade, já é uma questão pacificada, né? Tivemos aí o Supremo Tribunal Federal andando muito bem, porque surgiu aí esse indício da lei 8.906 de 94 de ser inconstitucional, mas já está pacificado no Supremo Tribunal Federal. Os nossos ministros foram muito bem, né? Então hoje já é legítimo, não há mais o que se questionar sobre a legitimidade do exame de ordem, né? Isso aí já não é um tópico muito da discussão, porque antigamente os candidatos se preocupavam mais em acompanhar blog e ver a discussão da legitimidade em si do exame, mas hoje não há muito mais o que falar isso, porque já está pacificado, o Supremo andou muito bem, e eu acredito assim, que essa legitimidade veio no momento certo para pacificar essa discussão, né? E agora não tem jeito, vai ter que estudar. Tem muita gente que comenta que hoje é um concurso, né? O exame da ordem é um concurso. Por que seria um ponto negativo isso? E se é ou não? Queria a sua opinião. Na verdade, Alexandre, assim, o exame de ordem, hoje nós podemos dizer que é um concurso. Embora é um concurso diferenciado, porque você não disputa com ninguém, né? Você não concorre com ninguém. Tanto é que no exame de ordem, você pode até zerar alguma matéria. Você pode, por exemplo, zerar direito civil, desde que você atinja a pontuação mínima, que são 40 questões, você passa para a segunda fase. Então, e essa competitividade que se diz, que hoje parece com um concurso, é justamente pela dificuldade que o candidato tem de realizar a prova, né? E isso em virtude até de uma preparação. Então eu tenho comigo hoje que o exame de ordem ele se tornou, de certa forma, um concurso, mas na sua preparação. Não que se dispute uma vaga para ser advogado, né? Não que se dispute com ninguém que tenha um determinado número de vagas, não. Mas mesmo pela dificuldade propriamente dita do exame, mas isso se dá pela preparação que o candidato tem que ter. Então nós entendemos que se o candidato hoje se preparar e buscar essa tão sonhada carteira, ele vai poder ter condição de prestar qualquer um outro concurso, vai ter que estudar um pouco mais, mas ele já vai estar preparado para isso. Doutor, tenho certeza que quem está nos assistindo agora, principalmente os que estão prestando aí o exame, eles estão comentando o seguinte: é muito difícil entrar, existe um grau de reprovação muito alto. Então eu queria a sua opinião, por que está sendo um grau muito alto de reprovação, qual que seria a causa disso, e se esse pessoal está reclamando de barriga cheia ou não, porque tem muito advogado que não estuda, semi-advogado que não estuda, né? Queria a sua opinião a respeito. Alexandre, a universidade ela não forma advogado. Sim. A universidade ela forma bacharéis em direito, tá? E esse grau esse alto índice de reprovação se dá meramente pela preparação do candidato. Haja vista que agora nós temos aí no último exame
cerca de 20% aprovado de todos os candidatos inscritos. E lembrando que no passado esse índice era de 10%, 11%. É um índice realmente baixo diante de um número de inscritos muito elevado, muito alto. Mas eu atribuo esse grande índice de reprovação pela falta de preparo mesmo. Eu digo para os meus alunos que, na verdade, o exame de ordem, ele começa, Alexandre, no primeiro dia de aula da universidade. A sua preparação do exame de ordem começa no primeiro dia da universidade. Mas, no entanto, como brasileiros que somos, nós deixamos tudo para a última hora, né? Com certeza. Nós temos 5 anos para se preparar para o exame de ordem. 5 anos. Meu filho agora vai ingressar na universidade, eu falei para eles, primeiro dia de aula começa a sua preparação. Seu exame de ordem já está marcado. Mas deixamos para estudar no 2, 3 meses antes da prova, quando não de véspera. E o conteúdo é muito grande que se precisa estudar. Então, você não vai conseguir estudar em 2, 3 meses. Então, por isso que o exame ele começa no primeiro dia de aula, a sua preparação. E eu atribuo esse índice de reprovação muito elevado pela falta de preparação. E às vezes até dentro da universidade e no próprio dia a dia do examinando, do estudante. Você acha que o bacharel de hoje tem diferença do bacharel de antigamente? Hoje o cara não estuda muito, como antigamente parecia que era uma paixão do advogado, aliás, do bacharel se tornar um advogado? É porque hoje, na verdade, os cursos de direitos são espalhados de uma forma muito grande em todo o Brasil. Temos muitos cursos de direitos. Então, a própria facilidade hoje do estudante ingressar numa universidade, numa faculdade de direito, é muito maior do que antigamente. Então, hoje nós temos muitos cursos, às vezes universidades com valores bem acessíveis para as pessoas a poderem entrar nessa universidade, e com isso formamos mais bacharéis, né? Formamos mais bacharéis. E aí esses bacharéis às vezes não têm esse preparo que se tem a necessidade de realmente ele ter esse preparo firme, forte, né? Com certeza. Antigamente, eu acredito, pelo número reduzido de universidades que tínhamos, era muito mais difícil você ingressar numa universidade de direito. Hoje tem muitos cursos de direito para escolher, né? Uhum. Você falou que o bacharel ele tem que estudar a partir do primeiro dia de faculdade. Existe um plano de estudo na sua cabeça que você possa deixar aí como dica para o nosso internauta, um plano de estudo dentro desses 5 anos? Alexandre, não existe um plano de estudo tão eficiente e eficaz que vai conduzir esse bacharel, esse examinando, à conquista da aprovação e à busca da carteira do exame de ordem, se tornar um advogado. Veja bem, a prova em si, essa prova, principalmente a prova da primeira fase, que é a prova objetiva, muitas das questões, quase que no seu todo, são questões que foram vistas na universidade, foram vistas na faculdade. Então o que acontece? O que seria interessante é ele fazer a faculdade com muito empenho e daquela matéria que ele já está estudando, por exemplo, está estudando Direito Civil 1, ele já pode pegar a prova da ordem, tá? E o que é matéria de Direito Civil 1, ele já tentar resolver as questões. E se ele for fazendo esse treino, também você precisa ter uma estratégia para prestar o exame. Qualquer concurso você precisa ter uma estratégia para prestar. Se ele vir estudando, treinando as questões e se preparando no longo de 5 anos, quando terminar e ele terminar esses 5 anos, ele vai ter uma facilidade maior ou menos dificuldade, vamos dizer, para realizar a prova. Nós temos alunos que estudamos aí a segunda fase, que ele está se formando antes de ter a colação, ele já está aprovado no exame de ordem, porque agora ele pode prestar a prova antes mesmo de concluir. No 8º, 9º semestre, ele já pode fazer a prova, né? Depois tem que aguardar, lógico, a graduação e tudo mais. Mas é um sonho de consumo, né? Você terminar a universidade já aprovado no exame de ordem. Do Roberto. Sou estudante de Direito e sou totalmente a favor da prova da ordem, pois isso ajuda a peneirar os que caem de paraquedas no curso. Qual é a sua opinião? Perfeito. É o que eu citei logo no início, que o STF andou muito bem nessa decisão,
da legitimidade do exame de ordem, exatamente isso. Não que as outras profissões não mereçam uma atenção especial e não mereçam realmente a prova. Aliás, a maioria das profissões que lidam com a vida deveriam ter uma prova. E quando eu digo que o STF andou bem, pelo seguinte, o direito ele vai lidar com a vida das pessoas, né? Com o direito das pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Nós estávamos falando agora nos bastidores, aí no camarim, a respeito do direito do trabalho. Você vai lidar com os direitos de um trabalhador que de repente trabalhou 5, 6, 10 anos numa empresa. É uma responsabilidade muito grande. Então o exame de ordem ele vem exatamente isso, para oferir o mínimo de conhecimento que o bacharel, o advogado tem que ter para dar sequência nesse projeto, nesse trabalho do direito processual, enfim. Ele tem que ter o conhecimento, porque senão ele acaba realmente, em vez de ajudar o cliente dele, ele acaba prejudicando. Com certeza. Né? O Paulo aqui está sendo do contra, viu, doutor? Está falando assim, direito está no sangue, não no exame da ordem. Paulo, né? Segundo ele é contra o exame, porque o direito está no sangue e não numa prova. Olha, eu costumo dizer o seguinte, o exame de ordem, Alexandre, eu vou discordar com o Paulo, do seguinte, ele é necessário para auferir realmente se o candidato, se aquele bacharel tem direito, tem condições de advogar. Se ele tem condições de advogar. Então o que acontece? Esse preparo de exame de ordem, ele vai ver 16 disciplinas, ele vai fazer uma segunda fase que ele pode se especializar, por exemplo, em direito de trabalho, em direito civil. Então o exame de ordem, além dele mostrar para o examinador que ele tem conhecimento, ele está estudando. Ele é obrigado a estudar para prestar o exame. E eu garanto para o Paulo que se não tiver o exame, dificilmente ele vai estudar. Eu pergunto para os meus alunos quantas vezes ele leu o Código de Ética e o Estatuto da Ordem na universidade. Não lê. A lei é desse tamanhozinho. Não lê. Pergunto para o Paulo, quantas vezes ele leu o Estatuto da Ordem dos Advogados e o Código de Ética? Não lê. Quantas vezes ele leu a Constituição Federal, pelo menos o artigo 5º que todo brasileiro deveria ler? Não leu. Agora, o exame de ordem te obriga a você ler. Te obriga a você ler e estudar. Então eu vou discordar um pouquinho dele nesse sentido. Agora, o exame de ordem não vai garantir que ele vai ser um grande profissional. Porque tem pessoas que passam no primeiro exame e não advogam. Nunca vão advogar, trabalhar na área jurídica. Outros fazem 1, 2, 3, 5 vezes o exame de ordem para passar e hoje são excelentes magistrados, juízes, promotores. Com certeza. Bom, então ficou a opinião aí do Roberto e do Paulo, né, contraditórias, mas eu concordo um pouquinho aqui, viu, Paulo, com o doutor, falando que eu acho que tem que estudar, acho que tem que ter o exame mesmo da ordem, tá bom? Eu vou fazer uma pausa aqui nos nossos comentários, vou falar sobre uma promoção que a gente vai fazer, tá? Estou aqui com o livro do Paulo de Barros Carvalho, Derivação e Positivação no Direito Tributário, tá? Esse aqui é o livro, né, tá meio... Vou mostrar para a câmera aqui. E o que a gente vai fazer com este livro, tá? Nós vamos fazer amanhã no Facebook da Enrise Consultoria, que vai aparecer aí na sua tela, nós vamos fazer o sorteio. Então, em determinado horário do dia, acompanha aí o Facebook da Enrise Consultoria, nós vamos pedir para você enviar um e-mail para a gente. O primeiro e-mail que chegar vai receber esse livro totalmente gratuito. Aí da editora Noesis, tá? Não sei se já deu para pegar. Então a editora Noesis é uma parceira aí da Enrise Consultoria, uma parceira do Conversa Legal, tem aí livros jurídicos de extrema importância para o mercado e amanhã a gente vai fazer esse sorteio. Essa parceria com a Noesis, ela vai ser constante aqui no Conversa Legal e toda semana a gente vai falar um pouquinho sobre algum livro novo. Esse livro, por exemplo, ele é o primeiro de 3 volumes, tá? Ele vai falar os assuntos agrupados nos 3 blocos: o sistema constitucional tributário, competência tributária e imunidades, e o terceiro é sanções tributárias, tá bom? Então acompanhe aí o Facebook da Enrise Consultoria, amanhã, em qualquer horário, pode sair essa promoção para você receber esse livro, tá bom? Doutor, vamos voltar aqui com nossas perguntas. Aquele cara que prestou o concurso, foi reprovado, como tratar tanto o psicológico dele, quanto essa rejeição que parece que o mercado
rechaçou ele. Como é que é a sua opinião? Na verdade, quando ele presta o exame de ordem e ele não passa no exame, parece que o mundo caiu sobre a cabeça dele. Ele perde o chão. E eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, Alexandre, que quando ele tem a reprovação pela primeira vez, é sinal que ele ainda não está pronto. Tá? Vem a segunda. Poxa, perdi novamente. Mas isso não significa que ele vai ser um mau profissional ou um mau advogado, né? Agora, como ele vai tratar com esse psicológico, eu penso assim, se você foi reprovado a primeira vez, foi reprovado a segunda ou a terceira, tire proveito disso, né? Alguma coisa está faltando, e essa reprovação que ele tem, é uma motivação a mais para ele estudar e ficar muito mais forte, ter muito mais conhecimento, para quando ele for aprovado e buscar a tão sonhada carteira da OAB, ele vai dominar muitos assuntos, e esses assuntos vão ser úteis para ele no dia a dia. Ele vai usar todo esse conhecimento que ele reprovou a primeira, a segunda, a terceira, e finalmente foi aprovado. Então, ele vai absorver esses conhecimentos e vai utilizar na prática. Então eu digo que cada reprovação é uma conquista. Por incrível que pareça, parece meio loucura, mas cada vez que ele reprova, mais conhecimento ele tem. Não vão ficar também reprovando aí 5, 6 vezes, não. Mas já é demais. Não, mas eu quero dizer que às vezes ele tem 1, 2, 3 reprovações e com certeza ele vai absorver esse conhecimento e vai passar. O exame de ordem é questão de tempo para ele passar. Olha, doutor, eu estou aqui com mais 2 comentários. O Aguinaldo Moraes está falando se esse tipo de prova deveria ser empregado nos demais cursos, como medicina, engenharia e outros tantos. Então ele está ao seu favor de um exame eliminatório. Tá? E aqui o César Carvalho está falando o seguinte, se não seria melhor ter uma avaliação anual, né? Ele está colocando esse cenário, uma avaliação anual para o advogado. Quanto à primeira pergunta, é plausível, né? Temos no exame de ordem, eu sou a favor que deveria ser implantado em outras profissões também. Por que não? Na medicina, por que não em outras profissões? Sou a favor. Quanto a essa preparação anual, não vejo por que também não ter. Poderia também se pensar em um projeto como esse para oferecer esses conhecimentos ao longo de cada tempo. Eu costumo dizer assim, nenhuma audiência, quando eu enfrento uma audiência, eu tenho mais receio, Alexandre, do advogado novo do que aquele advogado mais velho, mais experiente, digamos assim. Porque aquele advogado mais experiente, ele está no dia a dia ali na correria, às vezes não tem muito tempo para estudar, para ver as novidades aí das jurisprudências, da OJs, ele não acompanha muito. Agora, aquele recém-formado, que acabou de passar no exame de ordem, ele vai para a audiência com todo o script montado. E às vezes ele faz algum comentário, faz uma defesa que te surpreende. Por quê? Porque ele está estudando. Veio fresquinho, né? Então, as minhas advogadas perguntam lá no escritório, doutor, qual que é o seu receio na audiência? Primeiro, eu já vejo se o advogado é novo. Se o advogado é novo, acabou de sair do exame de ordem, é preocupante, que ele está fresquinho, com muito conhecimento naquele momento. Com certeza, com certeza. Por isso, sou a favor desse segundo comentário, que tem que haver um preparo. Porque às vezes, tirei a carteira, agora cai um certo comodismo. É por isso que eu dou aula. Porque à medida que eu vou dando aula, eu sou obrigado a continuar estudando. Com certeza. E você está falando que você está dando aula, né? Está explicando o pessoal. Dê alguma dica para o nosso internauta, como que ele pode fazer uma boa prova, as dicas mais importantes aí. Alexandre, eu costumo dizer assim, o exame de ordem, ele não é só uma prova. Você precisa ter estratégia para fazer o exame de ordem. E eu vejo as pessoas no primeiro exame, no segundo exame e no terceiro. Vamos fazer uma análise. E às vezes ele está estudando da maneira errada. Tem 2 meses, 3 meses para ele fazer a prova. Ele quer estudar todo o conteúdo dos 5 anos. Quer pegar doutrina, livro. Eu vi você falando do mestre, né, desse Paulo de Barros. Fantástico, né? Tive aula com da professoras que acompanham ele. Fantástico esse livro. Paulo de Barros. E às vezes ele quer pegar uma doutrina do Paulo de Barros e quer
estudar tributário para o exame de ordem. Está errado. Entendeu? Às vezes ele quer discutir uma lei, estudar uma lei nova que acabou de sair, que não ainda está pacificada nos tribunais. O STF ainda não pacificou. Ele quer estudar aquilo para o exame de ordem. Errado, porque às vezes não vai cair essas questões. O que cai no exame de ordem são questões pacificadas, coisas da faculdade mesmo, por incrível que pareça. Aí você fala, poxa, essa pergunta é tão simples que eu vi isso lá no primeiro ano da faculdade. Né? Então, o exame de ordem precisa ter estratégica. Faltando um pouco tempo, não aconselho ficar buscando doutrina, livros, não. Você tem que pegar resumo, sinopse, testar, fazer muito teste de prova, para realizar muita prova, para você ir absorvendo esse conhecimento. Então, o exame de ordem é estratégia, inclusive depois a gente vai falar do nosso audiobook, aí, nosso audiolivro, né? Isso. E agora eu estou lançando em 2012 agora o nosso livro Como se preparar para o exame de ordem, que eu pontuo exatamente essas coisas. Precisa ter um preparo. E a dica que eu dou, 3 dicas importantes. Primeira dica é treinar muito a questão. Se você não treinar questões, você corre o risco de tomar bomba. Segunda, estude o código de ética e o estatuto da ordem. São 15% da prova está no nosso estatuto. 15% é muita questão. Muita coisa. Né? E terceiro, Alexandre, já para encurtar essa questão que ele disse aí. Tome cuidado com as questões que ainda são controvertidas, que ainda não está pacificada. Não se atenha muito a isso, porque às vezes isso não é matéria de prova. Tá. O Gunter aqui de São Paulo está falando, tá perguntando, tem como passar no exame da ordem sem se matar de estudar? Risos. Como é o nome dele? Gunter de São Paulo. Olha, querido, vou dizer para você, hein? Não tem como você passar no exame de ordem se você não renunciar a muitas coisas e estudar muito, mas estudar com sabedoria, com estratégia. Doutor, o senhor deu algumas dicas aí pra gente, né, pro internauta. Na sua visão, a gente já está com o tempo, né, encurtando, quais são as tendências que vêm aí nos próximos exames? Olha, para fechar, Alexandre, eu acho que a tendência aí para o próximo exame é manter uma prova cada vez mais exigente, né? Uhum. Por quê? Porque nós precisamos preparar realmente bons advogados para o mercado. E essa prova ela vem realmente oferir isso, e a tendência é que realmente se torne cada vez mais um nível de dificuldade, como é um concurso, embora não se compita com ninguém, você não concorre com ninguém, mas eu acredito que o nível da prova de dificuldade vai se manter aí por um bom tempo, viu? Não há como reduzir esse nível, porque é uma maneira realmente de fazer com que o bacharel estude e se prepare para o mercado. Perfeito. Eu vou falar rapidamente aí sobre o evento da semana. Amanhã a ASP dará um curso sobre a reforma da lei da concorrência, lei do CAD. E se você tem interesse em participar, entre no site da ASP, que é www.asp.org.br, para maiores informações, tá bom? Doutor, nosso tempo realmente está escasso. Eu queria que você finalizasse aí, fizesse um apanhado de tudo que a gente conversou, deixasse uma motivação para esse pessoal para estudar, né? Eu queria que você fizesse esse apanhado para a gente. Quero, inclusive, já agradecer ao Alexandre pelo convite, toda a sua equipe, parabéns pelo projeto. Obrigado. E deixar uma mensagem para você que é o seguinte: o exame de ordem é apenas um degrau para uma grande conquista. E esse degrau tem que ser transposto. Porque quando nós escolhemos fazer direito, há 5 anos atrás, nós sabíamos que tinha o exame de ordem, né? Então, minha dica para você é estude e lute pelo seu sonho, porque a sua carteira do exame de ordem, da ordem, é questão de tempo. Ela vai chegar no dia e na hora certa, no momento que você estiver preparado para isso. Só não pare de estudar. Última coisa, qual a sensação de passar no exame da ordem? Olha, quando você passar no exame de ordem, abra a janela, grite muito, curta bastante, com muita sabedoria, com muita compromisso com responsabilidade, curta, grita bastante, né? E depois continue estudando, porque não vai parar por aí não. Tá certo. Doutor, agradeço sua presença hoje aqui no Conversa Legal. Eu sei que a gente tem muito mais coisa para falar sobre o exame da ordem, talvez
gente possa marcar um próximo programa, né? Teve bastante interatividade, as pessoas estão querendo saber bastante. É um tópico aí, né, que interessa bastante, mas por hoje eu agradeço a sua presença, viu? Alexandre, só deixar, o pessoal pode me procurar no Facebook, Roberto Tá, Comporto, né? tá. E lá tem bastante dicas do exame de ordem. Com lá, certeza. E a gente Apareceu vai batendo inclusive papo. seu e-mail, né? As pessoas podem entrar em contato também. Mas agradeço a sua presença hoje, agradeço a presença aí do nosso internauta que está constantemente acompanhando Conversa Legal. Continue nos mandando tema, perguntas. E quarta-feira que vem, um novo programa Conversa Legal, sempre voltado para o mundo jurídico e novos temas da parte jurídica para todos os interessados. Tá bom? Um grande abraço a todos.